Após um longo tempo de preparo, o exército dos monstros liderados pela rainha Echidna iniciou sua campanha de conquista aos humanos, mas Sua Majestade o Rei confiou a missão de proteger os humanos ao grande herói Léo, e como qualquer herói, Léo reuniu os melhores para acompanhá-lo. No entanto, seu grupo era mais um peso morto que úteis, e como Léo era extremamente poderoso e capaz de dominar qualquer técnica, suas vitórias sobre o exército dos monstros foram tão impressionantes, que não demorou muito. E logo, Léo já estava derrotando cada um dos 4 grandes generais. Um deles até ficou tão apaixonado por sua força absurda, que pediu sua mão em casamento. No entanto, logo chegou o dia em que Léo enfrentaria o mais poderoso de todos, a infame rainha dos monstros, Echidna. Então, após derrotá-la, Léo retornou para a capital de Renaires, onde esperava ser bem recebido. No entanto, à medida que entrava na capital, ele percebeu que as pessoas passaram a vê-lo como novo inimigo da humanidade, e graças a isso, todos no reino passaram a ter medo dele, e graças às rápidas comunicações via pombos, as pessoas de todas as vilas e cidades enviaram um pedido ao rei para expulsarem o herói de suas terras. O rei, por outro lado, convocou Léo para agradecê-lo por seus serviços, mas disse ao herói que ele terá que acatar o pedido de seu povo. Ciente que sua vida acabou, Léo decide obedecer ao rei. Mas durante o caminho, ele é cercado por um grupo de assassinos de elite. Claro que eles não teriam chance contra Léo. Ainda assim, Léo não os mata, mas em sua jornada como renegado, ele se pergunta do porquê arriscou sua vida para proteger um mundo podre e ingrato. Por sorte, durante sua estadia temporária em uma vila, ele ouve boatos que o exército dos monstros está contratando operários. E como Léo não pode construir uma vida sólida por ser um herói, ele não tinha para onde recorrer, então como única oportunidade de ser aceito novamente, Léo decide passar a próxima noite preparando sua apresentação e discurso para uma vaga no Reino dos Monstros. Assim que finaliza, ele inicia sua jornada através do grande mar de areia e as perigosas montanhas sombrias. Por sorte, Léo logo chega no que restou do castelo que ele mesmo destruiu. Rapidamente, ele vai até a rainha e seus generais. Assim que consegue permissão para se aproximar, Léo remove seu capuz enquanto inicia sua apresentação. Surpresa! A rainha lhe interrompe com uma grande rajada de fogo. Mas Léo, motivado a conseguir esse emprego, continua dizendo à rainha todas as vantagens que ele pode oferecer ao reino. E por mais que ela lance ataque após ataque, Léo permanece intacto diante de todos os seus ataques. Pois nesse dia, ele veio pronto para virar um CLT, custe o que custar. Ele grita a todos que a partir de hoje, ele irá ajudar os monstros a construírem um novo mundo glorioso sem os humanos. Confiante em ter passado, Léo é surpreendido quando a rainha lhe manda ir embora. Por sorte, os 4 generais se reúnem com Léo para saber mais do real motivo dele mudar de lado. Léo então conta a todos sobre seu triste drama de enredo. E bom, claro que Lily chora ao ouvir sua história. Afinal, ninguém gostaria de saber que seu noivo sofreu na vida. Chutina, como sendo a comandante dos generais, decide aceitar o pedido de Léo. Ela sabe que essa é uma oportunidade de ouro que não pode ser desperdiçada. Afinal, o que é melhor que ter o grande herói servindo a rainha dos monstros? Ela então lhe torna um estagiário em teste, e caso consiga cumprir tudo o que lhe for mandado, em um mês, ele será aceito como um deles. No entanto, ela lhe pede para usar uma magia de ocultação, assim a rainha não saberia de sua presença. Nesse momento, Chutina finaliza lhe dizendo que o reino está muito debilitado, e por isso precisa reconstruir o exército, e lidar com as construções destruídas. Já Lily, contente que ele foi aceito, ela tenta se exibir dizendo que cuida da logística, mas a coitada nem sabe pronunciar a função que lhe foi dada. Isso faz com que o herói questione se Chutina realmente é apta para sua atual posição. Claro que ela se irrita. Por sorte, Edvar intervém dizendo a todos para deixar o passado no passado, e darem boas-vindas a Léo. Agora sozinho, Léo percebe que eles não têm a mínima ideia de como reconstruir um exército ou organizar uma logística, então por esse motivo, ele pensa em auxiliar a rainha, pois viu que durante seus ataques às vilas dos humanos, ela sempre foi clara a seus soldados para evitarem de matar sempre que for possível, pois cada terra conquistada deveria ser governada pacificamente, mas também, ele quer entender o motivo de Ashe insistir em ficar, mesmo derrotada. No dia seguinte, Léo acorda todo ansioso para seu primeiro dia, e como qualquer novato, Léo quer estar pronto antes da hora. No entanto, sua supervisora ainda continua na cama. Por sorte, Léo bola um plano para acordá-la. Ele modifica sua voz através da magia para se parecer com a rainha, e adivinha, funciona. Chutina acorda desesperada pensando que estava recebendo uma bronca. Ela então corre para se desculpar, mas assim que olha em direção à voz, ela se irrita ao ver que era o herói trolando. Ainda assim, enquanto Chutina descontava toda sua frustração nele, Léo repara nos novos danos causados por ela. Ele fica curioso do porquê a rainha ainda insiste em ficar ali, mesmo estando derrotada e indefesa. Afinal,
A maioria dos altos escalões restantes retornaram ao mundo deles, deixando os serviços essenciais todos nas costas de Chutina, que era a única capaz de fazê-los. E por mais que ela não seja a melhor quando o assunto é lutar, ela compensa com uma grande habilidade em administrar o reino. Mas ainda assim, Chutina acabou sendo obrigada a assumir mais responsabilidades que deveria. Isso fez com que ela se sobrecarregasse de tanto trabalhar. Leo a disse para ser mais legal consigo, afinal, ele veio para ajudá-la com todos esses problemas. Irritada, ela disse que jamais deve ser legal com alguém que invade seu quarto enquanto dorme. Por sorte, Leo é rápido nas respostas. Ele a disse que é irônico ouvir isso vindo de uma sucubo. Minutos depois, Leo a pergunta do porquê tem tantas tarefas para ela fazer, se pode delegar responsáveis para isso. Ela lhe diz que não há ninguém para cumprir essas tarefas. Por sorte, Leo a diz que irá ajudá-la. Ele pede permissão para lidar com o reabastecimento de mana dos geradores, e para sua surpresa, Chutina não tenta lhe impedir. Acontece que os geradores só podem serem reabastecidos por quem os criou, caso contrário, eles sobrecarregam e explodem. Mas Chutina, sabendo do que o herói é capaz, ela confia que ele irá modificar sua mana para se igualar à dela. Então, após ser autorizado, Leo então usa sua transformação para mudar sua aparência, se transformando no infame Cavaleiro Negro Ônix. 30 minutos depois, Leo retorna de sua primeira tarefa concluída com sucesso, mas assim que Chutina tenta lhe dar uma nova, ele pede um tempo para recompor sua mana. Ciente do cansaço que é reabastecer o núcleo, ela entende seu lado e aceita seu pedido. Mas assim que se passa uma hora, Chutina fica irritada por ele ainda estar deitado. Ela vai até ele pronta para lhe dar uma lição. E por mais que seus ataques nunca tenham efeito contra ele, Leo tenta acalmar. Por sorte, alguém toca na porta. Assim que se acalmam e abrem, a jovem elfa Janet informa ao Cavaleiro Negro que seu plano funcionou. Ela diz que o talismã que lhe forjou permite que ela possa reabastecer os geradores sem nenhum problema. Surpresa, Chutina não consegue acreditar, então Leo explica que durante os 30 minutos que esteve fora, ele foi até um ferreiro para conseguir o cristal de energia, e assim que aplicou o abastecimento na pedra, ela se transformou em um talismã, então apenas teve que encontrar Janet para lhe ensinar a como usá-lo. Ele se vira para Diania dizendo para encontrar outras pessoas de confiança para lhe ajudar a cuidar dos geradores, assim Chutina não precisará ficar dando atenção a eles. Assim que ficam sozinhos, Leo decide revelar a Chutina que Diane não foi uma escolha à toa. Ele a diz que a Diane passou os últimos dias preocupada com ela por estar muito sobrecarregada. E por mais que quisesse oferecer sua ajuda, ela temeu que a comandante-geral visse isso como uma afronta à sua capacidade de lidar com tudo. Contente, Chutina pergunta a Leo como ele fez tudo isso. Em resposta, ele a diz que caso queira que tudo funcione novamente, ela deve se assegurar que tudo possa continuar sem sua presença, afinal, ninguém é eterno. Sem graça por suas palavras, Chutina diz a Leo que ele apenas está arrumando uma forma de terceiros fazerem o seu trabalho. No entanto, Leo a diz que está errado, e por mais que concorde que seja um preguiçoso, ele passou o tempo todo a observando trabalhar, e graças a isso, ele encontrou algumas decisões ineficientes. Então, para ajudar, ele selecionou algumas tarefas que possam ser delegadas a outras pessoas. Contente, Chutina lhe pede desculpas por tê-lo julgado mal, mas Leo a diz que apenas fez seu trabalho combinado. No entanto, ele a lembra de sua promessa em lhe dar um beijo, caso consiga completar sua tarefa. No dia seguinte, Leo aceita o pedido para se juntar a Lily e auxiliar a pequena que está responsável pela logística de recursos vindo do largo. Uma região com inúmeras ilhas e ilhotas inexploradas. Essas ilhas são famosas por se tornarem o cemitério dos naufrágios, graças aos inúmeros dragões que vivem nelas. Acontece que há 3.000 anos, o antigo Lorde Mal invadiu o reino dos humanos, mas após sua derrota, muitos monstros encontraram a paz na humanidade, e entre eles, estavam os dragões. Mas assim que os dragões traíram os humanos ajudando o novo Lorde Mal, eles foram perseguidos pelos humanos, o que resultou no fim da coexistência das raças, e em seu exílio para a região de Largo, a tornando uma região perigosa. Mas para Leo, isso será como um passeio no parque, ou pelo menos quase isso, afinal, Lily não é das melhores quando se trata de relatórios. Ciente que terá de virar uma babá, Leo se aproxima de Chutina prometendo cumprir seu dever. Claro que isso a deixa envergonhada e brava, o que faz Leo se questionar se ela realmente é uma súcubo. Agora nas vilas em Largo, Leo passa apuros para tentar controlar Lily e toda a sua energia infinita. Ele sabe bem que não pode ficar de brincadeira, pois o castelo está precisando de recursos urgentes para recompor suas forças. Por sorte, Leo sabe o que deve ser mudado para tudo operar com eficiência, e graças à existência de um portal que conecta ao castelo, ele informa a Lily que eles precisam posicionar os melhores em cada área para uma rápida entrega. No entanto, um dos soldados pergunta a Lily quem é o estranho cavaleiro. Ela diz que ele é seu futuro marido.
E por mais que Léo tente acalar, Lily convida a todos para seu casamento. Horas depois, o pobre coitado se vê obrigado a se desculpar com os nativos pelos constantes danos acidentais causados por Lily e sua trupe. Ele sabe bem que se continuar assim, o reabastecimento será o menor dos problemas que eles terão que lidar. Ao mesmo tempo no castelo, a rainha se lamenta de terem cruzado o caminho do grande herói, pois no fim, todo o reino pagou caro ao lutarem com tudo, enquanto o herói apenas brincou com eles. E por mais que Chutina fique pensativa sobre isso, ela confia que sua decisão de aceitar Léo terá um bom final. Bom, ela não está errada. Léo percebe o quanto Lily é infantil. Então, para lidar com isso, ele aproveita que a garota quer se casar com ele. Para bolar um plano, ele inicia seu plano fingindo uma dor de cabeça e tontura. Ao vê-lo ferido, ela se desespera, mas Léo a diz que só tem 12 horas de vida, e graças a seu grande poder, ele foi capaz de analisar as habilidades de todos da vila. Assim ele poderia se certificar que ninguém teria capacidade de curá-lo. Então assim que revela que o portal está quebrado, ele a diz que terá que sair atrás de ervas nos picos ocidentais, porém, a garota não sabe se o ocidente fica ao leste ou oeste. Assim que ela sai, Léo se cura e envia um rastreador mágico para seguir. Assim ele poderá acompanhá-la em seu treinamento minuciosamente elaborado. Assim ela aprenderá a trabalhar em equipe e a crescer. Mas para sua surpresa, Lily, determinada a salvar seu amado noivo, se transforma em sua forma original, a Grande Fenris Divina, uma raça considerada protetora do continente de Erika. Mas ao chegar ao primeiro teste, Léo aplicou uma barreira de bloqueio que resiste a ataques físicos, e como qualquer Fenris, Lily não é exceção quando se trata de ataques físicos. No entanto, Léo elaborou o teste para que ela vá até a vila 2 minutos da caverna para buscar um dos magos lá, assim ela poderia remover a barreira. Mas para sua surpresa, a determinação da garota supera não só a barreira, mas o plano de Léo para ensiná-la a trabalhar em grupo. Assim que ela entra na caverna, Lily se depara com uma horda de slimes, uma espécie que só pode ser eliminada quando seu núcleo for destruído, e para isso, ela precisaria de uma raça com percepção alta ou um mago de gelo. Mas novamente, Léo é surpreendido assim que ela resolve tudo com força bruta. Lily então sai da caverna, e é aí que uma voz a diz para parar. Assim que para, ela percebe que estava indo em direção ao precipício. Nesse instante, um velho a diz para ter cuidado, pois mesmo que ela consiga ter um grande salto, a distância é muito grande. Então ela deve encontrar um amigo que voe para ajudá-la. Ao ouvi-lo, Lily fica surpresa com seu conselho. Então ela parte em busca de alguém para ajudar. Isso deixa Léo com o sentimento que seu dever foi concluído. No entanto, após alguns minutos, ele se surpreende ao ver que ela simplesmente pulou na água. Ela lhe diz que os aldeões a disseram para pular e depois escalar. Nervoso, Léo entra em pânico ao perceber que, pela primeira vez, seu plano para atingir um objetivo foi um fracasso total. Ao amanhecer, ele fica surpreso ao ver que ela o tratou enquanto dormia, mas ao revê-la, Lily entrega para ele seu plano de logística. Bom, Léo entende rapidamente o desenho, ele então a pergunta se foi ela que bolou tudo isso. Em resposta, Lily lhe diz que possui dificuldade para entender as coisas se não forem ditas diretamente. Por sorte, um velhinho a disse que as coisas são mais fáceis se feitas em grupo. Surpreso, Léo percebe que ao invés de tentar mudá-la indiretamente, ele só precisava dizer para tentarem algo diferente. No fim, Léo percebe que não apenas Lily, mas ele também precisa aprender a ver mais à frente. De volta ao castelo, Chutina fica surpresa pelo encerramento bem-sucedido. No entanto, ela informa a Léo que a rainha deseja uma audiência com o novo Cavaleiro Negro. Nervoso, Léo fica sem saída. Ele sabe que Ash não virou a rainha à toa. E mesmo que use algum truque para esconder sua verdadeira presença, ele corre o risco de ser descoberto, assim como ocorreu com Lily que sentiu seu cheiro. Assim que chega ao salão, Ash vem até ele, ela lhe parabeniza por tudo o que fez, e por mais que esteja surpreso pelos elogios, Léo fica espantado com a grande mesa 2 em sua frente. Os dois então se sentam para comer, mas Ash lhe pede para tirar o capacete. Nervoso, Léo tenta dizer que seu rosto é muito feio para ficar exposto diante a rainha, mas Ash lhe diz que está tudo bem, afinal, estão do mesmo lado, mas assim que nota que ele ainda resiste, Ash vai até ele para tirar seu elmo. E assim que olha seu rosto, Léo praticamente continua o mesmo. Por sorte, ela não percebe que o herói apenas teve tempo de aumentar seu cabelo, mas para se assegurar que ela ainda não perceba, Léo decide convencer ela a beber ainda mais, e após inúmeras garrafas de todinho, Léo pensa que acabou, mas é aí que Ash grita dando início à verdadeira rodada. Nesse momento, Léo percebe que não terá outra escolha, a não ser acompanhar sua chefe na refeição, e para sua sorte, Léo entende bem quando o assunto é criar uma abertura para se aproximar, e com isso em mente, ele aproveita a salsicha para fazer um elogio à comida magnífica à frente.
No entanto, ele foi o responsável por substituir a antiga gororoba do reino, pelas novas receitas. Curiosa, Ashley pergunta do porquê sempre anda com o capacete, mas antes de responder, Léo percebe que esse é o momento em que um novato tem a chance de se exibir para sua chefe. E claro que uma resposta errada pode significar um novo curso da conversa e seu cargo. Então, para evitar problemas, ele inventa que foi amaldiçoado pela deusa Tiana. Surpresa, a rainha lhe pergunta se vai ficar tudo bem. Em resposta, ele diz que caso passe muito tempo mostrando o rosto, ele passará a eternidade comendo manga com leite, mas como é a rainha, o risco é mais que válido. Sem graça, Ash diz a ele que está feliz com sua presença, e por esse motivo, ela não se importa se ele é humano ou monstro, o importante é que todos que quiserem ajudar, serão bem-vindos. Surpreso, Léo a diz que ouviu rumores que o herói tentou uma vaga e foi rejeitado. Ao ouvi-lo, Ash fica furiosa. Ela diz que todos são mais que bem-vindos, mas o herói é exceção, pois se fosse aceito, ele destruiria tudo de dentro para fora. Ela reclama que foi graças ao herói que ela não conseguiu pegar a Pedra Filosofal, uma rara joia encontrada pelo primeiro rei há 3.000 anos, e graças a ela, a capital foi construída. Seu poder era tão grande, que diziam que ela transformou o vasto mar de areia em uma densa floresta ao redor da capital. Alguns até diziam que a pedra podia conceder a imortalidade, mas Léo sabia bem que tudo não passava de contos, e como ele sabia disso, bom, ele mesmo já usou. No entanto, assim que volta à realidade, Ash continua reclamando do quanto o herói atrapalhou seu plano de pegar a pedra e retornar para seu mundo. Surpreso, Léo percebe uma oportunidade de descobrir mais. Ele então pergunta se ela decidiu permanecer no mundo dos humanos apenas porque quer a Pedra Filosofal. Em resposta, ela lhe pede para acompanhar. Do lado de fora, Léo é surpreendido por uma linda visão. E é aí que Ash revela que seu mundo está destruído, seu ar é pesado, a água é turva e impura, e graças a isso, a vida não floresce, forçando os clãs a lutarem entre si pelos poucos recursos que restam. E por esse motivo, ela pediu a Chutina e os outros para seguirem até o mundo dos humanos, assim eles poderiam pegar a pedra e reforjar suas terras para um novo recomeço. Surpreso, Léo não consegue acreditar que todos esses anos de guerra foram apenas para que os monstros tivessem uma chance de recomeçar. Léo então a pergunta se ela aceitaria a pedra sem derramamento de sangue, caso os humanos a oferecessem. Em resposta, Ash diz que sim, mas ela sabe que isso será impossível, pois a pedra é a principal fonte que abastece a capital real, e mesmo que alguém tente os ajudar, acontecerá o mesmo que ocorreu com o clã da Lily e o clã dos dragões em Largo. Léo a diz que por mais que ela demonstre ser uma rainha implacável, suas proibições na guerra a fazem ser uma boa pessoa. Surpresa, Ash lhe diz que por mais que nem se importe com os humanos, ela nunca conseguiu realmente ser alguém ruim, pois no fim, todas as vidas importam, e isso inclui o grande herói. Surpreso, Léo a pergunta o que ela quer dizer. Em resposta, ela diz que o herói é o guardião da humanidade, e por mais que o odeie, não pode culpá-lo por fazer seu trabalho. Nesse momento, Léo percebe que Ash não é alguém ruim. Ela apenas teve que assumir uma grande responsabilidade para sustentar a todos, e por mais que tenha seu dever como herói há muito tempo, Léo reconhece que nas últimas horas, Ash confiou nele tanto, que não hesitou em se abrir com ele. Então decidido, Léo resolve revelar sua verdadeira identidade. Mas assim que iria se revelar, Chutina e Lily surgem com uma notícia preocupante. Ao rever os bilhetes, ambos descobrem que Ernest decidiu partir em uma jornada, enquanto Edvar escolheu o seppuku para recuperar sua honra por não ter treinado seus homens direito. Por sorte, Léo rapidamente consegue rastrear o traço mágico de Ernest, e enquanto ele vai atrás dele, Ash vai cuidar de Edvar. Mas no caminho, Léo acaba emboscado pelo jovem mago. Por sorte, Mernis para o ataque assim que percebe que era Léo disfarçado. Léo então vai até ele para saber o motivo de sua partida, e para evitar que o garoto fuja com toda a sua velocidade, Léo transforma sua energia em uma corrente para limitar a velocidade dele. Ele diz ao garoto que caso realmente tenha uma boa razão para ir embora, ele voltará para o castelo dizendo que não o encontrou. Surpreso por Léo estar determinado a mentir por ele, Ernest decide confiar nele. Ele diz a Léo que em 3 dias, ele terá que começar a entrevistar novos candidatos ao exército, mas como é alguém introvertido, ele não sabe bem como ter uma boa comunicação com os outros. Bom, Léo não fica nada surpreso por ter algo relacionado à sua timidez, pelo menos, até que Ernest se levanta lhe dizendo para o ensinar a conversar, e por mais que Léo o diga para procurar a ajuda de um comunicador, ele acaba cedendo assim que percebe que Ernest poderia ir, se não lhe ajudasse.
De volta ao castelo, Léo informa a rainha que conseguiu convencer Ernest a ficar por hora, mas assim que ele pergunta o que aconteceu com Edvar, Ash lhe diz que ele estava tentando recuperar sua honra. Por sorte, não é qualquer lâmina que atravessa o couro de dragão. Então, para se assegurar, ela deixou Julieta de olho em seu pai. No dia seguinte, Léo arrasta Mernis para se tornar um atendente de bar. Assim ele poderia aprender a se comunicar com mais facilidade na prática. No entanto, Ernest lhe diz que quer aprender a se comunicar, e não andar de vestido por aí. Em resposta, Léo diz que isso é apenas um disfarce, afinal, seus subordinados jamais iriam comer tranquilos, se vissem que é seu general os servindo. Surpreso, Ernest lhe pergunta como isso pode lhe ajudar. Léo lhe diz para observar e imaginar se necessário como eles conversam. Algumas pessoas dirão que um prato está bom, enquanto outras dirão que preferem com ou menos sal. Mas ele pode escolher expor sua opinião. Seja a favor ou contrária, isso já é o início de uma conversa. Confuso, Ernest lhe pergunta se existe uma forma empática para entender os outros. Isso deixa Léo em dúvidas, pois é complicado ver empatia de alguém que foi criado para ser um assassino desde o berço. No entanto, Léo não desiste. Ele diz a Ernest que ele apenas precisa ir até ele e demonstrar que pode ser um bom ouvinte. Grato pelos conselhos, Mernis vai até um grupo de mercenários bem problemáticos. O lobo lhe pede uma porção dupla de carne e cerveja, mas assim que Ernest lhe pede para ser mais específico por haver muitas opções, os lobos começam a rir dele o chamando de gracinha. Nesse momento, um deles diz a Mernis que sua fome mudou para outro sentido. Mas para seu azar, Ernest lhe diz para ficar quieto, caso não queira ter um braço quebrado. Bom, não que ele já não o tenha quebrado, mas é nesse instante que os demais no refeitório percebem pelos movimentos que era seu general os servindo. De volta ao castelo, Ernest fica grato pela ajuda que Léo deu. E assim que se trocam, Léo diz a Mernis que irão praticar uma entrevista. O jovem mago, ainda nervoso, se lembra dos conselhos do dia, e assim que se prepara, ele surpreende a Léo perguntando do porquê mentiu, quando disse que se uniu a eles para destruir a humanidade. Surpreso, Léo se questiona se deveria dizer a verdade ou não, mas Ernest lhe diz que seguindo seu próprio conselho de se colocar no lugar do outro, ele analisou bem que o grande herói não precisa da ajuda do reino de Ash para destruir os humanos. Mas assim que Léo tenta desviar da pergunta, Hermes lhe diz para não correr dela e responder do porquê ainda não os destruiu. Em resposta, Léo lhe diz que não sabe o motivo. Irritado, Hermes lhe pergunta do porquê ainda não se vingou, quando que dedicou sua vida para os proteger, mas eles lhe jogaram fora quando não era mais útil. No entanto, Léo entende o que ele quer dizer. Ele sabe que Hermes é meio humano e meio monstro, e por esse motivo, ele foi vendido como escravo servido a muitos mestres, mas quando não foi mais necessário, a guilda dos assassinos o comprou, e com o tempo, ele percebeu que os humanos não merecem viver por tantas injustiças, mas assim que viu o gigantesco exército cercando a cidade, ele serviu como cavalo de Troia abrindo os portões da cidade para os monstros. Mas para sua surpresa, Ash não dizimou os humanos da cidade, ela apenas eliminou os corruptos do governo e liberou os armazéns secretos para o povo, usando a cidade apenas como posto avançado. Frustrado, ele não conseguia entender do porquê ela fazia de tudo para ser boa, então para entender mais, ele se apresentou à rainha para se unir a eles, e com o tempo, ele percebeu que Ash busca outros caminhos para seus objetivos além de uma brutal guerra, mas não só ela. Edvar também é alguém contra a destruição de uma raça apenas porque existem alguns ruins. Ele revela a Léo que por mais que sirva a Ash atualmente, ele já planejou eliminar para assumir o exército e dizimar os humanos, pelo menos, até o grande herói surgir. Surpreso, Léo é relembrado de suas palavras sobre deixar de ver o mundo com os olhos de um assassino, e vê-lo como de uma pessoa normal. E por esse motivo, ele pergunta a Léo como consegue não sentir nada quando foi traído, pois é normal sentir ódio ou até desejar vingança. De repente, Léo percebe que nos últimos dias, ele está descobrindo mais sobre eles. Chutina pode até ser recatada e certinha, mas é atrapalhada e mal consegue manter a postura. A criança selvagem é gentil e amorosa. Já Mernis é o assassino sensível e indiferente, que ainda sofre com os hormônios no ápice da adolescência, mas ainda assim, foi quem simpatizou com sua traição quando veio atrás de emprego. Então, por esses motivos, Léo decide revelar toda a verdade. No ano de 2058, Tóquio desfrutava da retomada de sua era de ouro econômica após sua estagnação nos anos 90. Nesse tempo,
Os japoneses estavam prestes a virar a maior nação econômica e tecnológica do planeta. Nesta era, a magia não existia, sendo a tecnologia o auge da humanidade, mas em certo dia, um buraco se abriu no meio de Tóquio revelando monstros bizarros. Esses ficaram conhecidos como demônios, mas assim como Ash, muitos deles queriam ver a luz do sol e viver em paz com os humanos, mas outros escolheram a violência. Irritados pela invasão, não demorou e logo os humanos iniciaram seu contra-ataque, e com eles, muitas vidas de soldados foram perdidas para recuperarem os territórios, e com o tempo, a guerra se estendeu para fora do Japão, atingindo as grandes potências. Logo, as grandes nações deixaram suas diferenças de lado, fundando o projeto Demo Heart. Esse projeto era responsável pela combinação dos genes dos monstros capturados, com 12 cobaias humanas, criadas para serem armas vivas, mas atualmente, dos 12, apenas um restou. Léo explica que foi criado dentro de um laboratório sem conhecer nada além da guerra. Suas memórias foram implantadas para servirem à humanidade com lealdade absoluta. No entanto, seus companheiros caíram aos poucos em combate, e os que restaram, envelheceram e morreram normalmente, mas ele foi criado para ser durável e resistente. No entanto, após a queda da era industrial, a magia passou a substituir a tecnologia, e por milhares de anos, Léo passou a estar presente sempre que uma nova invasão surgia. Suas ordens implantadas eram claras: proteja os humanos. Ainda assim, mesmo sem desobedecer seus criadores, Léo se questionava se isso era o certo a se fazer. Surpreso, Mernes não consegue acreditar que Léo é uma arma viva. Léo então lhe responde sua primeira pergunta, e revela que não pode sentir raiva dos humanos, pois foi programado para protegê-los, mas ainda assim, ele está feliz que os humanos lhe deram a liberdade por conta própria. Então agora, ele está livre para vagar o mundo e conhecê-lo fora de seus deveres, e com isso, ele quis conhecer o lado que passou os últimos anos lutando contra. Surpreso, Mernes lhe diz que as lendas falam que o antigo rei Malcicheus invadiu há 3.000 anos. Em resposta, Léo completa sua frase revelando ser o misterioso sábio que salvou o mundo há 3.000 anos. Ainda incrédulo, Mernes não consegue acreditar que Léo era todos os famosos figurões dos contos, que impediram os monstros de conquistar os humanos. Nesse momento, Léo diz a ele que agora está tudo bem, pois os novos líderes dos monstros são pessoas boas que buscam a paz, e por esse motivo, ele irá completar seu dever trazendo a paz, mas não só para os humanos, mas também para o reino dos monstros com a pedra filosofal, mesmo que custe sua longa vida. No dia seguinte, Edvar ainda insiste que falhou como general, e por esse motivo, sua filha Julieta vai até Léo em busca de sua ajuda. Ela explica que seu pai está muito frustrado por sentir culpa de seus homens não serem fortes. Ele até tentou os treinar contra uma quimera, mas infelizmente, os homens não foram capazes. Ao ouvi-la, Léo entende que Edvar é alguém muito poderoso, o que lhe levou até sua atual posição. No entanto, ele sabe bem que para isso acontecer, muitos fatores são importantes, alguns recebem mais conhecimento que outros, e isso influencia muito na formação de bons soldados. Ainda assim, Léo promete à garota que irá lidar com isso pessoalmente. Ao mesmo tempo, Mernes se reúne com Lily e Chutina para informar tudo o que Léo disse. Surpresa, Chutina fica curiosa sobre o porquê ele realmente se juntou a eles. Quando que foi criado para os eliminar, Mernes, incapaz de encontrar uma resposta para isso, se cala. Mas Lily, ainda com sua gentileza, diz a eles que Léo, além de criado para lutar, foi programado para ajudar quem precisa, então podem confiar nele. E falando em Léo, o mesmo fica pensativo sobre como irá resolver o caso de Edvar. Por sorte, ele se lembra do relatório de Lily sobre um grande monstro encontrado. Acontece que há um dia, enquanto lidava com Mernes, o grupo de escavação acidentalmente encontrou um estranho ser metálico. Ciente do que poderia ser, Léo vai até a caverna, e não demora para ele o reconhecer da Era das Máquinas. Seu codinome era Phantom 9, um golem de ferro criado para enfrentar os monstros há 3.000 anos. E sabendo disso, Léo vê uma oportunidade de juntar o útil ao agradável para lidar com Edvar. E assim que os encontra, ele atrai o golem até seu acampamento. Ao vê-lo, Edvar ordena que seus homens o ataquem. E por mais que tentem de tudo, seus ataques são inúteis contra ele. Mas de repente, o mecha para deixando Léo preocupado que o tempo tenha danificado suas peças. No entanto, o sistema de mira dispara um grande raio de energia forçando Léo a intervir no teste. Surpreso, Léo não entende como esse droide está fora de controle. E para evitar que o droide conclua sua programação,
ele decide revelar sua presença dizendo a Edvar que irá ajudá-lo. Léo lhe diz para desviar sempre que o olho brilhar para lançar o raio. Confuso, Edvar lhe diz que nunca viu algo assim, e por isso está tentando entender. Nesse momento, o Mesh ativa sua lâmina para o atacar, mas Léo lhe diz para acertar sua lateral que é fraca, caso contrário, não irá durar contra o droide. Agora confiante com as palavras de Léo, Edvar avança com tudo para destruir a espada pelo flanco. E assim que consegue, Léo fica contente por ele ter entendido o básico. Nesse momento, Julie surge lhe dizendo para atingir o dorso direito. Confuso, ele pergunta por quê. Em resposta, Julie lhe diz que nos relatórios antigos, esse grande monstro só era derrotado quando era atingido nesse ponto. Contente, Léo diz a Edvar para confiar nela e atingir o reator. Assim que terminam, Léo fica contente que tudo deu certo, mas é nesse momento que o droide dispara seu sistema de emergência, ativando os demais golems na caverna. Irritado, Léo percebe que terá que lutar realmente para tudo não virar uma bagunça. Por sorte, Ash foi informada pelos demais generais sobre o plano de Onyx, e mesmo que confie em seu novo subordinado, ela quis se assegurar que tudo estaria certo. Mas assim que algo deu errado, e graças a isso, assim que algo deu errado, ela já estava na caverna pronta para lidar com os droides restantes. O que deixou Léo livre para provocar Edvar, ele diz ao general para que ele busque estudar as guerras do passado, assim ele não teria problemas com oponentes que nunca enfrentou, igual a seus homens. Nesse momento, Edvar percebeu que estava exigindo que todos os seus homens fossem capazes de enfrentar um inimigo que nunca aprenderam nada sobre ele. Então ciente que falhou em ensinar seus homens, ele vai até os soldados para se desculpar por nunca ter lhes ensinado a encontrar os pontos fortes e fracos de um inimigo, mas para sua surpresa, seus homens lhe dizem para não se curvar para eles, pois cada um ali entrou no exército apenas porque queria ser iguais a ele. No dia seguinte, Chutina vem até Léo lhe informar que a rainha deseja falar com ele sobre sua origem. Léo a diz que sabia que uma hora teria que dizer a verdade sobre tudo, então ele promete a Chutina que será honesto dessa vez. No entanto, ela pergunta se ele também gosta de ler. Em resposta, Léo a diz que sim, mas o autor da obra não é exatamente igual ao da foto. Acontece que durante sua primeira missão de combate, Léo facilmente comprova o sucesso do projeto Demo Hard, mas quando iria eliminar o último deles, o pequeno demonete tenta explicar tudo para Léo. E por mais que ele apenas estava querendo ganhar tempo para encontrar uma forma de escapar, ele diz a Léo que tudo não passou de um engano. Confuso, Léo lhe diz para explicar tudo. Surpreso, o demonete lhe diz que seu mundo estava em guerra, e por mais que existisse um rei, o mesmo era um idiota que usava a força para tudo. No entanto, graças à escassez de recursos, seu mundo lutava entre si para sobreviverem, mas em certo dia, seu rei conseguiu uma forma de abrir um portal para o mundo dos humanos. Inicialmente, seu rei disse a todos que iriam atravessar o portal em uma ilha remota para criar implantações, e graças a isso, muitos voluntários como ele surgiram. No entanto, quando chegou ao portal, ele viu que tudo era mentira. Todos eles foram jogados em meio aos humanos, e por mais que muitos quisessem construir laços de paz com os humanos, os ogros e vampiros deixaram seu lado selvagem tomar conta, o que resultou em uma guerra de imediato com os humanos. Desesperados, muitos tentaram voltar para seu mundo, mas o portal foi fechado, deixando todos para morrerem pelas mãos dos humanos. Assim o rei conseguiria reduzir a população suprindo a falta de recursos em seu mundo. Ao ouvi-lo, Léo lhe pergunta se o rei e sua elite planejam colonizar o mundo dos humanos. Em resposta, ele diz que certamente houveram espiões entre eles, e todos devem ter voltado antes do portal se fechar com as notícias sobre o poder dos humanos. O pequeno se lamenta por ter sido enganado pelos monstros de alto nível, uma raça soberana que governa as outras raças como se fossem lixos a serem pisados. Léo então se aproxima dele lhe dizendo para o seguir até o ponto de extração, um lugar onde ele poderá ficar inseguro se cooperar. Confuso, ele chama Léo de garoto enquanto pergunta o que ele deve fazer lá. Mas temendo que suas palavras possam lhe dar o mesmo destino dos demais, ele pergunta a Léo se pode lhe chamar de garoto. Em resposta, Léo lhe diz que não possui um gênero específico, pois foi criado em um tubo de ensaio para ser uma arma desde seu nascimento. Surpreso, o pequeno duende não consegue entender em qual posição Léo ficaria se for comparado a um humano ou demônio. Durante o caminho até o ponto de encontro, o duende fica nervoso com o silêncio, então para quebrar o clima,
Ele pergunta a Léo seu nome. Surpreso, Léo sorri-lhe dizendo que pela primeira vez, alguém perguntou seu nome. Nesse momento, o pequeno diz a Léo que seu nome é Eibrando. Em resposta, Léo se apresenta como arma série DH, número 5, codinome, Léo. Então ele pode lhe chamar de Léo. Ele diz a Eibrando que após a invasão dos demônios, os humanos iniciaram o projeto para criar armas vivas capazes de superar seus invasores, mas acima de tudo, permanecer leal à humanidade. Surpreso, Eibrando lhe diz para tentar viver sua vida além de servir como um eterno condenado, mas Léo lhe diz que sua existência foi para um único propósito, ser a fortaleza, a lâmina e o escudo da humanidade. Irritado, Eibrando lhe pergunta se seu único propósito é proteger os humanos. O que fará quando a guerra acabar? Léo lhe diz que irá ficar vagando o mundo nas sombras até que precise lutar novamente, pois não deve se aliar a uma entidade política ou nação. Irritado ainda mais, Eibrando chama de escravo por aceitar seu autoexílio em um futuro ainda incerto. Ele diz a Léo que mesmo que tenha vindo de um laboratório, ele tem o direito de buscar uma vida como qualquer outro, e não ficar o resto da vida aguardando outra guerra. Em resposta, Léo lhe diz que por mais ruim que tudo pareça, diferente dos outros 11, ele foi criado como um modelo mais fraco, então não é como que se ele fosse um soldado invencível, que passará a eternidade protegendo os humanos sem descanso. Contente, mas surpreso por ele ser o mais fraco, Eibrando lhe diz que irá torcer para que caia em combate, assim poderá ser livre. Assim que chegam ao ponto de encontro, Eibrando diz a Léo que sempre irá lembrar seu nome, mas também irá dedicar seu tempo para encontrar uma forma para as raças coexistirem em paz. Mas antes de ser preso, ele grita para Léo que caso chegue o dia em que os humanos não queiram mais seus serviços, ele deve buscar seu próprio propósito de vida sem nenhuma programação. E graças a esse velho amigo, Léo decide que a partir de hoje, ele irá seguir seu próprio caminho. Agora diante da rainha, os planos de todos são frustrados quando uma elfa gatinha diz que o grande portal está se fechando. Por sorte, a união da mana de Chutina, Onyx e Ashe conseguem estabilizar o portal por mais 7 dias. Nervosos, os generais e a rainha debatem sobre o que podem fazer. Chutina diz a todos que só existem duas opções. A primeira é bater em retirada total antes que o portal se feche completamente, ou seguir a opção mais cruel, mobilizar suas forças restantes com mais monstros, e atacar com tudo os humanos para pegar a Pedra Filosofal. No entanto, isso significaria entrar em guerra com o guardião dos humanos, o herói Léo Demurrard. Ciente dos riscos, Ashe pergunta a Onyx se ele já enfrentou o herói, mas quando Léo a diz que apenas ouviu histórias, ela revela que o grande herói tem um poder imensurável, mas quando enfrentou sozinho, mesmo com todo o seu poder, ela ainda foi derrotada. E por mais que não teme cair em combate, ela não está disposta de levar os outros ao mesmo destino. Então por esse motivo, Ashe diz a todos que como atual governanta suprema das raças, ela está dissolvendo a aliança dos clãs que formam o exército, para evitar uma nova carnificina pelas mãos do herói. Onyx a pergunta se ela pretende desistir de tudo mesmo. Em resposta, ela diz que é praticamente impossível manter a ordem em um mundo destruído, e por mais que tenha dedicado sua vida estudando uma forma de reconstruir seu mundo, ela fracassou em pegar a Pedra Filosofal. Nesse momento, Léo tira seu elmo dizendo que a pedra não é uma joia que realiza desejos, mas sim um reator avançado da era mecânica que canaliza um micro-buraco negro, então não é certo que ele faça algum milagre além do que foi projetado e descrito no manual. Ao ouvi-lo, Ashe ainda de costas, diz que por mais que possa ser apenas um resquício de esperança, o fato de pegarem a Pedra dos Humanos, só irá custar mais vidas ainda. No entanto, Léo caminha até ela lhe dizendo que existem duas pedras filosofais, então ela não precisaria lutar contra os humanos mais. Surpresa por haver uma nova esperança, Ashe se perde em seus pensamentos, mas Onyx diz a ela para se virar, assim que faz. Léo revela sua verdadeira forma. Ele a diz que teve que se disfarçar para ver se ela era digna do poder da Pedra Filosofal. Então após o vinho no jantar, ele viu suas verdadeiras intenções. Então se a paz no mundo dos monstros fizer com que deixem de incomodar a humanidade, dar a pedra a ela é mais que válido para a paz. Mas a rainha ainda incrédula que Onyx, seu novo bom amigo, era na verdade o grande herói, ela se irrita disposta a dar um fim nele. Por sorte, ela logo se acalma e aceita ouvir Léo, mas o gênio instintivamente a provoca perguntando se ela não tem outra habilidade para ter jogado nele. Irritada, ela lhe diz para comer manga com leite, e passar o resto do ano no banheiro entalado. No entanto,
Ela apenas estava buscando um alvo para descontar seu ódio por si mesmo, afinal, ela foi descuidada com infiltrados. Mas os outros generais interviram a favor de Léo. Eles dizem todas as coisas em que Léo os ajudou. Até Mernes falou, bom, não que ele tenha sido de muita ajuda, ele aproveitou para reclamar que o refeitório paga muito mal. Irritada mas confiando em seus generais, Ash decide dar uma chance para ele, contanto que ele prove que exista uma segunda joia. Léo aceita seus termos, e diz a ela que a segunda joia está nas montanhas Sechat, mas ela está sendo guardada por um poderoso guardião. Agora do lado de fora, todos seguem Léo até o ponto onde ele diz que está a segunda joia. Mas Ash pergunta do porquê não os teleportou para o topo de uma vez. Em resposta, Léo a diz que deseja conversar. Ele revela que a segunda pedra é seu grande projeto há muitos anos. Mas antes que ela ganhe um novo dono, ela deve aprender a usá-la e buscar a paz com a humanidade. Surpresa! A rainha finalmente entende que Léo apenas quis buscar uma segunda forma de paz além da guerra. No entanto, ela fica curiosa sobre como ele sabe tanto sobre a Era das Máquinas há 3.000 anos atrás. Em resposta, Léo a diz que nasceu naquele tempo. De repente, Ash paralisa. Ela pergunta se ele é realmente um humano para viver tanto, mas Léo a diz que em 2060, Balial invadiu o mundo, então a humanidade criou 12 armas vivas para a guerra, mais diferente dos outros. Léo a diz que seu modelo de fabricação foi projetado para ter ênfase em copiar toda e qualquer habilidade usada contra ele. Um modelo criado para ser invencível e imortal, assim servindo aos humanos com lealdade absoluta. E por esse motivo, ele sempre ficou preso ao seu dever de trazer a paz, mas como uma arma criada para a guerra, ele está disposto a trazer o caos ao mundo, apenas para ter um novo motivo para lutar e reerguê-lo. De repente, eles chegam ao topo, mas assim que perguntam onde está o guardião, Léo revela que não existe guardião, pois seu coração é a pedra filosofal, então se quiserem a pedra, devem matá-lo e pegar seu coração. Surpresos, todos ficam sem acreditar, mas Léo diz a eles que caso alguém tente fugir, ele irá reiniciar o processo da guerra, trazendo o caos para o mundo, assim como fez outras vezes no passado. Surpresos, nenhum deles conseguem acreditar que Léo possa ser o responsável pela guerra durar tanto. De repente, ele grita para todos salvarem os mundos enquanto avança com seu teleporte em Ash, mas ela lhe diz para recuperar seu juízo. Em resposta, Léo a diz que está em seu estado normal. Afinal, seu único propósito é lutar pela paz, mas não foi programado para parar quando ela vier, então caso a humanidade não precise dele, ele sempre fará que precisem. À distância, os 4 generais assistem incrédulos, mas quando Léo avança com um golpe fatal, Edvar se vê obrigado a intervir, mas Léo facilmente lida com ele. Chutina grita-lhe perguntando se tudo o que viveram foi uma mentira. Em resposta, Léo apenas a diz que caso não o matem, ele irá matar a todos. Nesse momento, Léo dispara lanças de energia em Chutina. Por sorte, Edvar a protege com sua couraça de dragão. Nesse momento, ela percebe que Léo realmente está disposto a matar todos. Irritado, Léo pergunta a eles a quem deveria odiar, os humanos que o fizeram, ou os demônios que deram motivos para sua criação. Diante dessas palavras, Léo faz chover suas lanças de energia sobre todos. Por sorte, Ash e Chutina conseguem criar uma barreira. Assim que se dissipa a fumaça, Lily relembra Léo de quando ele ouviu seus problemas em Largo, e a deu bons conselhos. Léo confirma. Ela lhe diz que chegou a hora de retribuir esse favor. Nesse momento, Léo abaixa sua espada fazendo todos pensarem que acabou, mas de repente, ele atravessa Lily com suas lanças energizadas. Irritada, Ash diz que nenhum herói atacaria alguém indefeso e desarmado. Ela então avança sobre ele enquanto Chutina prepara seu ataque, mas assim que o atinge, elas percebem que ele não sofreu nenhum arranhão. Ainda ferido, Edvar se levanta dizendo a Léo que nunca conheceu alguém como ele, e graças à sua ajuda e conselhos, ele passou a vê-lo como um bom amigo. Mas Léo pergunta a ele se finalmente percebeu que foi um erro em confiar no vilão. Em resposta, Edvar diz que não, mas mesmo assim, como um bom amigo, ele tem o dever de lhe dar uma lição caso saia do caminho certo. Mas é aí que Léo bloqueia seu ataque enquanto conjura chamas com gelo. Essa combinação danificam a couraça com a rápida mudança de temperatura. E por mais que continuem atacando com tudo, Léo se mostra invencível. Nesse momento, Ash se lembra que Léo a disse que sua habilidade especial é a hiperreativa, uma habilidade capaz de copiar e replicar de forma evolutiva habilidades clonadas. Ciente disso, ela percebe que estender a luta com mais ataques apenas irá o tornar mais forte.
De repente, um flash acerta a nuca de Léo, mas ele já esperava que Mernes atacasse a qualquer momento. Os dois então entram em uma luta em alta velocidade, mas não demora para Mernes ser derrotado por Léo. De repente, Lily surge ainda triste por tudo. Ela diz a Léo que lamenta que sua vida tenha sido tão dolorosa, mas promete diante a todo o amor que sente por ele, que irá o parar. Nesse momento, Léo vacila por um instante, mas rapidamente recupera seu foco e neutraliza Lily com seu relâmpago. Ao ver a cena, Ash telepaticamente pede para Chutina segurar Léo por 45 segundos enquanto se prepara. Ciente que não tem a menor chance de segurar Léo por tanto tempo, Chutina resolve arriscar o discurso no Jutsu, uma técnica do mestre Naruto que consiste em, se não pode enfrentar, faça um belo discurso de amigo. Ela lhe diz que poderia ter eliminado todos há muitos golpes atrás. O que significa que não pretende destruir o mundo, apenas deseja destruir a si mesmo. Assim que se aproxima dela, Léo a nocauteia com um golpe no estômago. Por sorte, o tempo foi o suficiente para Ash disparar a técnica criada há 1000 anos, a Anti-Léo. Assim que a lança, ela se surpreende ao ver que Léo não planeja desviar, mas sim recebê-la de frente. No entanto, Léo, esperançoso para encontrar seu descanso, relembra de tudo, após o primeiro contato da humanidade com os demônios. O projeto DH foi implantado com sucesso no campo de batalha, mas como qualquer soldado criado para a guerra, Léo não se sentia parte de uma sociedade pacífica, e com o tempo, a humanidade passou a coexistir com os monstros. Então Léo, sem mais propósito para sua existência, decidiu começar a lutar nas guerras entre nações. Com o tempo, sua intromissão fez com que a Era das Máquinas caísse rapidamente, o que resultou nos humanos voltarem à Era do Ferro. No entanto, não importava a era, a história sempre se repetia com uma nova era de paz. E mais uma vez, Léo desejou criar um novo caos no mundo, assim os humanos precisariam de sua espada novamente. Mas a série DH possui um recurso que impedia que suas unidades colocassem a humanidade em perigo. Então, para burlar esse bloqueio, Léo retorna até o laboratório que os criou, e graças à sua habilidade de copiar qualquer habilidade, ele conseguiu reativar os computadores danificados e recriou seus antigos companheiros. Mas dessa vez, todos programados para trazerem caos ao mundo. Assim os humanos precisaram de sua ajuda mais uma vez. No entanto, sua programação lhe obriga a cancelar essa ideia. E como resultado disso, ele é forçado a destruir todos novamente. Nesse momento, Léo finalmente percebeu que estava preso ao ciclo de servidão eterna com os humanos. Mas para sua sorte, um novo portal se abriu trazendo uma nova guerra a seu mundo. E graças a isso, o rei então lhe enviou para as linhas de frente para enfrentar o exército da nova rainha Mal. Mas para sua surpresa, a nova rainha proibiu seus homens de matarem ou pilharem qualquer coisa. Todos deveriam render seus oponentes e ocupar o lugar sem mortes desnecessárias. E pela primeira vez, Léo presenciou uma invasão completamente sem sentido. Então, buscando entender mais sobre os novos invasores, ele capturou alguns soldados para entender mais sobre a nova rainha. E assim que descobriu que ela era alguém honrada, que apenas deseja acabar com a guerra e a fome em seu mundo, Léo decidiu ir atrás dos generais para saber mais sobre os reais planos dela, e após os generais confirmarem que Ash era uma boa rainha, Léo viu a necessidade de ir atrás dela, mas após derrotar a nova rainha e seu exército, ele foi descartado pela humanidade. Então a mais poderosa e perfeita arma criada pelos humanos na Era das Máquinas, simplesmente decidiu encerrar seu trabalho com um grande espetáculo teatral. Assim que é atingido, Léo percebe que seus poderes foram bloqueados, o deixando exposto a mais ataques. Nesse momento, ele percebe que voltou a ser o projeto mais fraco novamente, pois sua habilidade de clonar habilidades foi desativada. Mas além de bloquear as habilidades de Léo, uma conexão mental entre ambos acontece. Léo a agradece por tudo, e a diz que confia que ela irá trazer a paz entre os mundos, mas Ash lhe chama de idiota por ter aguentado tudo sozinho sem nunca ter buscado ajuda de ninguém. Em resposta, Léo a diz que sua programação era para lutar e servir, e não ter sentimentos humanos. Ciente que ele jamais poderá ser livre, Ash decide encerrar tudo lhe dando a morte de um grande herói. Nesse momento, todos os generais iniciam seus maiores ataques para libertá-lo de sua prisão. Assim que cai, Léo sorri pronto para encontrar sua paz, mas assim que todos se aproximam dele, Léo diz a eles que aplicou um comando de bloqueio na pedra. Então eles têm apenas 300 segundos para pegá-la antes que o processo de regeneramento comece. Ciente que Léo está ansioso por seu fim, Ash se aproxima para arrancar a pedra filosofal de seu peito.
No entanto, ela lhe dá um tapa chamando de idiota. Surpreso, Léo a pergunta do porquê fez isso. Em resposta, Ash o pisa enquanto lhe diz que é muito ocupada para ficar cuidando de paz entre mundos. Afinal, esse é o trabalho do grande herói. E como esse infeliz tem mais de 3.000 anos de vida e conhecimento, quem mais poderia ser apto para lidar com tudo isso? Surpreso, Léo tenta pedir para um dos outros generais arrancar seu reator. De repente, Lily pula em seu peito lhe perguntando do porquê buscou a morte ao invés de ajuda. Ciente que ela não o ajudaria, ele tenta pedir ajuda de Mernes, que era o mais frio de todos. No entanto, o garoto lhe diz que aprendeu a ser um bom ouvinte, e por esse motivo, percebeu que ele deseja viver. Então, como última esperança, ele implora a Chutina para arrancar seu reator, mas assim que ela também se nega, Léo se desespera. Chutina então lhe diz para tentar desativar seu comando de servidão. Essas palavras deixam Léo pensativo se acertou sua cabeça muito forte com seu ataque. Afinal, ele segue ordens há 3.000 anos, e durante esses anos, ele nunca conseguiu as contrariar. Mas para sua surpresa, quando ele tenta a ordem para desativar o comando base, sua programação base se encerra. Surpreso, Léo se lembra das palavras de Eybrand para viver sua vida além da servidão. Nesse momento, suas feridas começam a se fechar. A rainha lhe diz para se unir a ela, pois agora sua serventia eterna acabou. De volta ao castelo, Léo inicia sua nova vida como o 5º general e mais novo membro oficial do reino. E dessa vez, eu estou parando de ser herói. E se quiser uma continuação dos resumos, comentem Léo, deixem o like e inscreva-se para mais. Por hora assista ao vídeo na tela final. Até breve, meus lendários heróis da humanidade.